Bom, eu que agradeço muito o convite. Quando a Vanessa falou desse encontro, eu fiquei muito aflita, né? Acho que ela falou aí um pouquinho que a gente está num momento, todo mundo, né, vamos dizer, de uma eloquência da vida cotidiana, né? Uma dificuldade de lidar com uma infinidade de coisas e um desejo de transformação, né? De como as coisas estão, que é bem difícil pensar em parar e falar sobre um tema, né? E eu acho que eu estou precisando muito escutar, conversar com as pessoas mais do que... Acho que eu quase não tenho o que expor, sabe? Por isso, quando ela me perguntou um tema desse encontro, eu pensei nas coisas que estão me rondando, né? Pensei na, nas evidências da vida mesmo, do momento presente, né? Mas eu tenho, assim, uma certa tendência, quando eu penso as coisas, em ficar fazendo alguns movimentos temporais. Eu acho que eu tenho uma cabeça, assim, que é meio histórica, sabe, assim? Eu preciso ver onde eu estava, a última vez que eu pensei, o que estava acontecendo comigo, qual a trajetória, e eu acabo falando muito sobre arco histórico, né, sobre como as coisas vão se transformando na minha experiência. Então, acho que esse é um pouco o rumo do que eu gostaria de falar, pelo menos para introduzir a nossa conversa, né? Porque eu queria muito construir essa conversa a partir das perguntas e das falas das pessoas que estão aqui presentes hoje. Quer dizer, a gente não está se vendo, quer dizer, eu não estou conseguindo ver vocês, mas quando vocês começarem a falar, eu vou conseguir, e aí vai me dar uma imensa alegria ver quem é que está aqui junto, né? Bem, tem uma primeira questão que eu coloquei aí sobre o tema do feminismo nas artes, o feminismo especialmente no teatro, que é a área que eu atuo mais, né? Eu sou uma atriz de teatro, bastante voltada para o teatro mesmo, já fiz outras coisas na vida, mas eu fui optando cada vez mais em não fazer televisão, já fui apresentadora de televisão, já fiz novela de televisão, e fui me distanciando desse mercado, né, e desse universo de relações, e ficando cada vez mais no universo das relações do teatro. Outra coisa que também ocupou bastante meu tempo e que acabou direcionando muito das coisas que eu tenho feito, é que eu fui trabalhar numa universidade, né, primeiro numa faculdade, na FAP, depois eu fui trabalhar na Unesp, onde eu sou professora hoje. Então, eu não tenho exatamente uma carreira universitária, eu tenho um trabalho na universidade. Isso é um pouquinho diferente em relação à minha perspectiva. Acho que eu sou uma pesquisadora meio pé quebrado, assim, entendeu? Mas eu trabalho na universidade e isso está se tornando também uma espécie de militância, né? Porque quem está na universidade pública hoje não dá só aula, a gente faz um monte de outras coisas, né? Não faz só pesquisa, vamos dizer assim, mas a gente faz uma defesa por um espaço de pensamento e de convivência que seja democrático, acessível, né, às pessoas, e isso é uma militância, é uma luta mesmo, né. Então, eu acho que eu faço a militância, assim, vamos dizer, no teatro de grupo, e faço uma militância na universidade pública. Quer dizer, eu não podia ter escolhido dois lugares mais trabalhosos, né, para estar nesse momento. Dois lugares, digamos, sob ataque, né, na ordem presente das coisas. Porque são dois lugares que procuram liberdade de pensamento, que procuram uma certa igualdade de participação, né? Por mais que também sejam castelos, né? Sejam lugares privilegiados, né? Que muito dificilmente abrem mão dos seus privilégios. Então, eu também me considero uma privilegiada, por exemplo, de estar aqui falando com vocês, abrindo uma conversa, né? E acho que é bem evidente porque eu sou uma pessoa privilegiada, assim, porque eu sou branca, porque eu moro numa casa, tenho né? Tive a sorte de nascer numa família que me ofereceu alguns privilégios, por exemplo, de estudar, né? De poder ter a profissão que eu desejo, poder ser atriz. Então, eu, cada vez mais, tenho tido consciência de que esse lugar privilegiado, embora seja já um lugar de luta, um lugar de confronto, ainda é um lugar que vai ter que ser bastante transformado, né? E isso também tem a ver com o que eu gostaria de conversar hoje, né? Então, essas ações que têm me levado aí para os meus lugares de trabalho,
determinaram um contato primeiro com um universo de questões, né, que eu passei a encaminhar, inicialmente buscando uma união entre coisas, mas que tem a ver com o meu título aí, com algumas dicotomias, com algumas separações, né. Uma separação muito grande, que eu tenho cada vez mais batalhado para que não exista, né, para que esses campos se entrelacem, é a relação entre a teoria e a prática. Quero dizer o seguinte, que minha prática como atriz, ela é muito nutrida pelo meu pensamento como atriz, mas que eu ainda sinto uma separação grande na minha experiência, né, entre as minhas reflexões e as minhas ações, entre a minha cabeça e o meu corpo. E é interessante que, aí no tema do feminismo, que foi um tema que eu comecei a me aproximar por causa das minhas pesquisas acadêmicas, não por causa da minha militância, né, eu nunca participei de grupo feminista até ter contato com o tema, né, eu ainda não sou, vamos dizer, uma militante do feminismo nesse sentido, eu sou vamos dizer, uma militante do feminismo dentro da discussão acadêmica, e uma militante do feminismo dentro da experiência de criação do teatro de grupo, né. Isso me faz falta, inclusive, né, ter uma relação mais próxima com os grupos que são exatamente ativistas, né. Essa aí é uma questão que eu gostaria que a gente conversasse sobre isso também, né. Então, vamos dizer assim, o feminismo, para mim, no teatro e na investigação acadêmica, na pesquisa, tem a ver com essas transformações que eu estou dizendo aqui para vocês. Num certo sentido, eu comecei a pensar na necessidade dessas transformações por causa do meu estudo com o feminismo, por causa da minha aproximação com o feminismo. Bom, talvez eu possa só, então, historiar um pouco como isso aconteceu, né? Eu fiz um mestrado, que eu fiz na PUC, esse mestrado foi sobre teatro físico, então as formas de construção na cena contemporânea de linguagem híbrida, né? Eu fui fazer esse trabalho numa época que não tinha aqui, vamos dizer, aqui no Brasil, uma discussão mais estabelecida sobre teatro físico, o que era o teatro físico. Então, eu ganhei uma bolsa, fui lá para Londres, fiz lá um estudo, lá no Laban Center, voltei e fiz um mestrado na PUC. E isso resultou num livro que chama, deixa eu ver se ele está aqui, não está, chama-se O Teatro do Corpo Manifesto, o Teatro Físico. E na escrita desse mestrado, na escrita desse livro, eu discuti bastante corporeidade e discuti como a corporeidade, vamos dizer, era construída na cena, né? Aí, bastante por influência lá da semiótica da PUC, é uma discussão que não era muito estética, né? Mas era muito sobre os graus de conexão do corpo, né? E como que se constitui a linguagem a partir disso. Quando eu terminei, eu tinha muitas dúvidas sobre o que era a corporeidade, qual a necessidade da gente discutir, né, o corpo. Quando eu pensei no doutorado, quando comecei a pensar, bom, acho que essa pesquisa ainda vai continuar, né, enfim, porque eu já estava dando aula também na faculdade, lá na FAAP, e eu comecei a pensar, bom, acho que eu tenho que fazer o doutorado, né, coisa vai puxando a outra. Eu fiquei com um pouco de vontade, ou comecei a ter mais vontade de qualificar esse corpo, menos teoricamente. E um dos processos para qualificar esse corpo, para pensar, descrevê-lo, menos como uma entidade abstrata, era pensar na carnalidade e na subjetividade, né, dos indivíduos. E, a partir disso, eu comecei a pensar o que definiria a subjetividade deste corpo, né? E foi aí que eu entrei em contato com as discussões de gênero. Eu confesso para vocês que entrei em contato mesmo, assim, eu não sabia absolutamente nada sobre gênero, eu ainda não sei, tenho um monte de dúvidas, mas naquela época eu sabia muito, muito menos. E aí escrevi um doutorado que é quase uma violência, assim, hoje quando eu oriento projetos de mestrado e doutorado, ou leio coisas para as bancas, eu tenho dó das pessoas que leram as pessoas que conseguiram ler o meu doutorado, porque é um trabalho gigante. Ó, vou mostrar para vocês, virou esse livro aqui, ó, tipo, é um livro ótimo, que você põe na estante e você consegue segurar os outros livros com ele, entendeu?
porque ele fica em pé na estante. Bom, então é uma coisa muito grande, ele tem 7 capítulos, é tipo um exagero, assim. Eu só escrevi esse trabalho com 7 capítulos porque eu tive um orientador muito generoso, que por sinal não leu meu doutorado, mas me deixou pensar livremente sobre as coisas que eu tinha vontade de discutir, que foi o professor Jacob Ginsburg. E o professor já era muito velhinho, tal, e ele dizia para mim assim, Lúcia, faz outra coisa. Pô, essa discussão aí sobre mulher, sobre gênero, ele tentou me fazer desistir várias vezes, até que numa última vez eu chorei, tive um ataque de choro, e pedi para ele, pelo amor de Deus, para ele não me fazer desistir, porque eu não ia desistir, ele estava me fazendo sofrer. Enfim, backstages de uma orientação de doutorado. Mas ele me deixou fazer o que eu tinha vontade. Mas o que eu estava querendo falar, na verdade, é que ele é muito grande, muito, muito grande mesmo, porque eu tinha necessidade de organizar, isso foi, eu terminei em 2009, né, já faz tempão, né, eu tinha necessidade de organizar uma discussão, ou pelo menos na minha cabeça, uma série de leituras e coisas que eu não tinha acesso, né, era uma discussão que não acontecia, assim, que tinha sido banida, vamos dizer assim, não só da nossa universidade, né, mas das nossas conversas cotidianas, ninguém falava de discussão de gênero, né, como falamos agora. E aí, então, eu tive que fazer um percurso grande, né, olhar, então, quais são as teorias, qual que é a teoria vamos dizer, a verdade da natureza, quais são as teorias que falam de construção social, então tem uma primeira parte grande do doutorado que está falando, perguntando quais são as teorias, que eu precisava estudar e ler, né, depois eu começo a perguntar, então, o que foi que aconteceu com a discussão do feminismo no teatro, né, o feminismo no Brasil, então uma outra parte histórica de pensar o feminismo no Brasil, o feminismo internacional e o feminismo no Brasil. E aí a questão, né, que ainda é uma questão, toda vez que eu vou orientar, ou que eu estou conversando com as pessoas sobre teatro e gênero, essa pergunta volta, né, por que é que a gente considera o campo das artes ou o campo do teatro como um campo neutro, né, o que foi naturalizado nessas relações sociais, permeadas, né, pela nossa herança cultural e pela nossa experiência histórica, que faz com que, aparentemente, homens e mulheres sejam iguais no teatro, ou na dança, ou nas artes visuais, né, ou na performance, mas quando a gente vai ver, não existe, de fato, uma neutralidade, né, nas relações dentro do teatro. Bom, e outra coisa, por que é que as próprias mulheres, muitas vezes, até preocupadas, né, com, vamos dizer, com os direitos da mulher, ou com o papel das mulheres nas artes, recusam o termo feminismo, ainda recusam o termo feminismo. Isso em 2009 era realmente evidentíssimo, né, assim, a recusa de, por exemplo, né, se a gente pensar as primeiras mulheres que vão trabalhar na dança-teatro, né, se você for olhar os trabalhos solos dessas primeiras mulheres, eles são todos trabalhos preocupados com a temática da posição da mulher na sociedade, ou da expressão da mulher, e quase todas, quando eu li, enfim, material publicado sobre elas, ou entrevistas delas, né, essas mulheres não se diziam feministas. Então, essa também é uma pergunta que está lá no doutorado, né, por que é que isto é assim, né, o que aconteceu historicamente no Brasil, o que aconteceu no campo da produção artística para que as coisas fossem dessa maneira, né. Bom, isso aí, 2009, aí eu terminei esse trabalho com enquanto eu fazia o doutorado, eu fiz esse espetáculo que a Vanessa mencionou, baseado num livro da Virginia Woolf, que foi o que me levou também para essa discussão, né. Então, eu me encontrei com um livro da Virginia Woolf. Esse eu acho que eu consegui pegar. Peraí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ai, peraí. Ai, desculpa, eu mexi a câmera. Eu não achei o livro aqui. Bom, deixa para lá. Há um tempo atrás, andando pela rua, eu vi numa livraria um livro que se chama Room of One's Own, ou Um Teto Todo Seu. Esse é um livro escrito pela Virginia Woolf, entre as duas, a escritora inglesa, né? Entre as duas grandes guerras. E ela escreve esse livro a partir de 2 palestras que ela dá
em 2 colégios. Na época, as mulheres não cursavam universidade, elas iam, vamos dizer, o que seria equivalente a um curso de formação técnica, ou que a gente chamaria aqui escola normal, né? Mas as carreiras universitárias mesmo eram vedadas às mulheres, nas principais universidades, né, da Inglaterra. Então, a Virginia escreve essas 2 palestras para 2 colégios para moças, que seriam, vamos dizer, o máximo de graduação que as moças chegavam naquele momento, que as mulheres chegavam naquele momento. E é um livro muito interessante, muito desafiador, por causa do questionamento e da tese que o livro levanta. A Virginia começa a perguntar o que é de específico da criação das mulheres. Depois ela vai dizer por que é que algumas mulheres conseguem a genialidade, o que ela considera, né, conseguem um lugar na expressão artística e outras mulheres não. Ela levanta uma hipótese lá sobre uma suposta irmã de Shakespeare, que se chama Judith Shakespeare, e que teria morrido no ostracismo, embora ela fosse mais inteligente, talvez tão talentosa quanto o irmão. Então, essa relação aí da diferença das possibilidades que são dadas às mulheres e as possibilidades que são dadas aos homens. E depois ela vai dizer por que existe tanto sofrimento, e isso que foi uma discussão na época, né, Vanessa, você se lembra, né, lá do seu trabalho, por que existe tanto sofrimento em torno da produção das mulheres. E é claro que a Virginia Woolf está falando do próprio sofrimento dela, né, ela foi uma mulher com muitos problemas bom, não vamos nem falar os problemas históricos de alguém que tem uma posição que quer ser livre, né, no momento de uma Inglaterra arriscada a ser dominada pela Alemanha fascista, né, isso era o que ela vislumbrava como um futuro. Além dos sofrimentos pessoais, não vale a pena a gente entrar aqui se isso é de uma dimensão só psíquica ou só cultural, porque provavelmente é as 2 coisas, né, e outras mais, e outras tantas, né. Mas ela vai dizer, então, que uma saída, ela acha que tem uma diferença entre as mulheres que vão para a produção artística, e elas têm alguns elementos que permitem que elas possam vivenciar a natureza da produção artística, em relação a outras que não possuem esses elementos. E ela vai definir, num dado momento, de uma maneira até bem materialista, vamos dizer assim, o que são esses elementos, para depois passar para uma abstração, para a gente poder considerar esses elementos não só como elementos de ganho, não só de capital. Né? Mas ela diz assim, uma mulher na criação artística, né, as mulheres, elas precisam ter um teto só para elas. Né? Então, o teto é o espaço que seja delas, e elas precisam ter uma chave que elas possam, vamos dizer, realmente ser donas desse espaço. Né? E ela vai dizer, então, de um jeito bem brechtiano, né, não se pensa bem quando não se come bem, né, não se cria bem quando você não tem silêncio, quando você não tem um espaço só seu, né, quando você é frequentemente interrompido por outras funções, né, por outras demandas, que não são as demandas da criação, não só da criação. E aí ela vai nessa progressão dessa discussão para pensar, então, o que seria o gênio artístico, né? Parece até que ela tinha lido aquele texto lá da Linda Noshling, que escreveu muitos anos depois, né, criticando exatamente aquela pergunta por que é que não existem tantas mulheres artistas, né? E a Virginia, muito antes da Linda Noshling, vai dizer, bom, o que eu acho que é o gênio artístico, ela vai definir um dado momento, ela dá uma imagem super bonita, um homem e uma mulher entrando num táxi, e eles entram nesse táxi, esse táxi sai caminhando pelas ruas, assim, fazendo curvas, e a paisagem e tudo mais. Ela vai chegar numa concepção de gênio artístico que é masculinamente feminino, femininamente masculino. Então, essa mulher lá, entre as 2 guerras, faz uma espécie de projeto de androginia, que, se a gente for pensar hoje, tem muito a ver com as definições sobre feminismo, né? Sobre as flutuações das identidades, né? Identidade não mais como uma categoria fixa, mas como um estado onde você transita, onde você pode transitar e pode se denominar, pode se, vamos dizer, designar, né? De uma maneira ou de outra. Processos de reconhecimento através da criação, né? E através da nossa existência, vamos dizer, ordinária. E aí, então, isso foi o trabalho que eu fiz ali e que chegou no último capítulo
do livro, do livro que virou livro, né, do doutorado, que é sobre a possibilidade de um teatro andrógeno. Isso daí foi uma ideia que eu não fui para frente, mas que quando eu já estava finalizando o doutorado, por um acaso caiu na minha mão o único livro publicado da Judith Butler aqui no Brasil, que era Problemas de Gênero, né? E eu li, assim, tipo, no ano da publicação, e confesso para vocês que eu quase não entendi, assim, o livro, né? A Judith Butler não é uma autora fácil de entender, e eu fiquei realmente meio chocada. Eu falei, realmente, tem tudo a ver com o que eu estava pensando, né? Assim, porque tem tudo a ver com a Virginia Woolf, né? As coisas fizeram uma conexão na minha cabeça, a possibilidade de pensar um teatro feminista, ou pensar um fazer das mulheres, que, ao mesmo tempo, permitisse, vamos dizer, o reconhecimento, né, de uma irmandade, ou uma sororidade entre mulheres, mas também desafiasse o quanto a definição de gênero, não, no nosso mundo, não cabe mais num essencialismo biológico que vai definir a mulher a partir de uma pessoa que nasce com determinado sexo, né, para usar o termo corrente. Então, que a visão essencialista de gênero, ou a visão essencialista de mulher, ela até tem uma validade para a gente pensar nas mobilizações das mulheres, na história dos feminismos, mas tanto no teatro, que a gente estava vendo já em 2009, né, se anunciando em 2009, ou na dança, que estava se anunciando em 2009, e muito mais no que a gente está vendo acontecer hoje, já não cabe mais numa definição de um só tipo de mulher, né? Bom, aí, enfim, chegamos ao fim do doutorado. Foi com esse doutorado, a partir desse doutorado, que eu entrei, vamos dizer assim, na academia, né? A academia tem essa coisa assim, abrem-se as portas da academia com o seu doutorado. Eu entrei na academia com essa pesquisa. Foi essa pesquisa que eu levei para o meu primeiro ano de aulas na Unesp, né? Então, inicialmente na Unesp, eu comecei a mexer de novo nesse material. Esse livro aqui, esse material, eu terminei 10 dias antes da entrega, aí 10 dias depois eu tive minha filha, a Manuela nasceu, que é uma menina que hoje está toda saltitante por aí, né? Já uma mocinha, e ela... Então, foi realmente um tour de force para finalizar ele, né? Então, eu fiquei bastante identificada com essa pesquisa, mas eu fiquei também precisando aprofundar um monte de coisas que eu tinha lido e não tinha entendido, ou que eu tinha escrito e precisaria fazer com que viesse de verdade a ser a minha carne, né? Aí tem uma diferença mesmo, né, do tempo que a gente vai maturando. Para mim, né, eu escrevo muito fácil, eu escrevo muito rápido, assim, muito fácil, eu sofro pra caramba, mas eu produzo muito texto, e nem sempre a palavra que eu produzo tem a ver com alguma coisa que eu realmente quero dizer. Então, essa descida do pensamento, né, para a carne, assim, para virar mesmo vitamina da carne, vitamina das minhas ações, precisou de um tempo, e está acontecendo ainda, né. Então, vamos dizer que esse tema do feminismo, e que hoje eu não hesito em dizer que uma das grandes descobertas para mim no doutorado foi que existem vários termos para definir, né, a produção das mulheres, ou, vamos dizer, teatro da mulher, mas que o termo que me interessa e que eu acho que me mobiliza é o teatro feminista, né? Se a gente tinha tanto medo de falar de feminismo lá em 2009, eu acho que um monte de coisas aconteceram, né? A gente viveu, vamos dizer, uma primavera feminista, e agora a gente está vivendo o backlash, né, para usar um termo do feminismo, que é a volta do pêndulo, né, com esse retrocesso todo que o país está vivendo em muitos sentidos. E hoje a gente quase não pode falar, né, se tiver alguém escutando aí ou gravando, que nós estamos discutindo aqui ideologia de gênero, que, aliás, é um termo ridículo, né, mas que nós estamos discutindo relações entre pessoas e entre instituições, né, e
discutindo a posição que é atribuída às pessoas na sociedade a partir da discussão de gênero, a gente vai ter problemas, teremos problemas, né? Tornou-se um tema perigoso, né, para quem deseja que o país caminhe para trás, bem para trás, né? Mas, enfim, antes que a gente comece a se lamentar sobre isso, a gente pode ir para frente pensando que algumas transformações aconteceram desde que eu terminei o doutorado, e hoje, que eu acredito que são transformações que não têm volta, porque essas transformações dizem respeito não no quanto a gente pode pensar o gênero, mas o quanto as pessoas, sujeitos, né, ocuparam um espaço na sociedade, reclamando o direito a exercerem as suas subjetividades, sexualidades, desejos, expressões, da maneira que elas querem, né? Ou, pelo menos, que elas podem lutar contra a maneira como fomos encaixados entre, vamos dizer, divisões polares, que é homem e mulher, que correspondem a muitas outras divisões polares, cabeça, corpo, natureza, cultura, separações, né, que são duplas binárias, que não são só duplas binárias, mas são duplas hierárquicas, né? Então, por isso, a gente acha que mulher está associada à natureza e que homem, né, tem mais valor que a gente acha, né? Vamos dizer que o mundo ocidental, né, pelo menos desde o século XVIII, coloca as divisões nesses termos, e elas não são divisões simplesmente de tensões, como é o yin e o yang dentro da cultura oriental. Elas são duplas binárias, polares e hierárquicas, né? Então, uma tem mais poder ou direitos do que a outra, né? Ou é mais valorizado do que a outra. Mas eu acho que mudou muito, então, desde a finalização desse doutorado para cá, porque outras pessoas, né, ocuparam a arena pública e não sem muita luta, né, para que viesse à tona uma série de outras discussões que eu não dei conta de tratar, obviamente, no doutorado, e que agora tem a ver com as coisas que eu tenho vontade de fazer, com as aproximações que eu tenho vontade de fazer, né. Mas só para contar um pouco, então, como isso foi frutificando. Dentro da universidade, eu comecei a orientar uma série de projetos, e deixa eu ver se eu consigo ler aqui para vocês uma brevíssima lista, por exemplo, de orientações, né, ou de trabalhos que eu comecei enfim, a ter contato, né, que eu chamo assim, na verdade não são bem orientações, são parcerias, sabe? Porque a partir dessas parcerias, dessas conversas e trabalhos compartilhados com orientandos, ou mesmo com pessoas que faziam as aulas que eu dava lá na pós, porque assim que eu entrei, eu comecei a dar uma aula que se chamava Performatividade de Gênero na Cena Contemporânea, né, para pensar, então, que não são só performances de gênero, inspirada aí na discussão da Butler, mas são performatividades, né, não são, vamos dizer, exatamente, eu não tenho como escolha o gênero que eu vou performar, vamos dizer que eu sou conduzida a performar determinado gênero. A Butler vai dizer, gênero é uma categoria de difícil análise, ela é compulsória, né, bom, eu acho também que ela não conhecia tanto o teatro, né, no teatro, na dança, a gente tem condições de fazer sobreposições entre o gênero que nós performatizamos e o gênero que nós performamos em cena. Mas a Butler vai dizer, não vamos confundir, uma coisa é o que você pode fazer no palco, né, em qualquer linguagem que você escolhe, e outra coisa é como você é compelido a repetir padrões de gênero, né, e que algumas repetições de padrões de gênero, ou elas não dão certo, porque toda repetição, quando ela vai se repetindo, uma hora ela falha, e a partir disso começa a aparecer uma outra coisa, e nessa falha, né, que saem os comportamentos dissidentes, ela desfalha, portanto, não numa perspectiva, não é um erro, mas é, vamos dizer, uma espécie de desvio, né, se a gente for pensar aí no pensamento do Foucault, que é o que ela está seguindo, é um desvio, né, ou se a gente pensar como ela teorizar ali, fala que são os comportamentos drag, né, que depois são indícios, né, de que existia ali uma reprodução que não era consciente, né.
Bom, mas eu ia ler aqui alguns temas, olha só. Alguns trabalhos que eu conheci lá em 2015, ó. Construindo e Desconstruindo Homens e Mulheres. Troca-troca com as Mulheres Palhaças, uma reflexão acerca das questões de gênero como motivo de riso. Estranho Feminino, em busca de táticas pedagógicas bichas, abjetas, viadas. O corpo cômico do palhaço e da palhaça. Corpos do silêncio, experiência em encontrar outras. E a vagina saiu do armário? Pequenos diálogos sobre uma produção feminina em dança. Circo e Teatro de Revista e a produção cultural do Brasil oitocentista, que é uma revisão histórica sobre as mulheres lá no século XIX. Espelha, Martela e Forja sobre nós, mulheres fazedoras de teatro de rua. A produção feminista do Jean Theatre. Estamos em ensaio para as artistas algumas questões. O gênero feminino no cinema brasileiro, o que a mulher conta, a rainha é uma mulher trans, ópera e Judith Butler, desnaturalizando os papéis travesti a partir da teoria da performatividade, que era um trabalho sobre ópera muito legal. Diário escolar do corpo performativo, as primeiras viagens pedagógicas Dex, professor ex Pedra Homem na escola estadual Jorge Não Deixa. Não é o nome da escola, era o nome do diretor, Jorge, que não deixava ele fazer nada, o Pedra Homem, né? A Pedra Homem. O olhar sobre a mulher na arte, as performances de gênero, o laboratório experimental sobre melodrama e Almodóvar, performatividade de gênero em Brecht, teatro e feminismo, uma experiência de carne e osso, a mulher negra empoderada e o feminismo negro na peça Ida, do Coletivo Negro, aquele coração indecente, ser mulher e escrever-se mulher. Bom, enfim, uma coleção, né, de temas que eu acho que foram me ajudando a pensar aquilo que a Joan Scott fala sobre o gênero. Ela fala, gênero é uma categoria útil de análise histórica, né? Gênero não é só, vamos dizer, um elemento da identidade, né? Assim como raça, sexo, etnia, etarismo, ele é uma categoria transversal que vai permitir que você olhe um monte de outras categorias, né? Enfim, o que eu posso dizer é que esse assunto, né, foi me encaminhando para um monte de parcerias, regendo um monte de afiliações, né, e me conduziu para, talvez, o que eu esteja querendo dizer aqui para vocês, assim, né, que o feminismo, ele é uma epistemologia, quer dizer, é um jeito de você olhar o mundo, de você olhar os fenômenos, né, tipo uma lente mesmo. Assim como eu acho que tem uma lente que a gente agora está aprendendo a olhar, que é as discussões de raça e etnia, né, e que são lentes que fazem a gente olhar não só o mundo, mas olhar a gente também, né. Os trabalhos que eu comecei a orientar, que discutem interseccionalidade entre gênero, né, raça e etnia, por exemplo, né, então trabalhos de mulheres negras, sobre mulheres negras, me leva a pensar profundamente até tudo que eu estudei até agora, né, tudo que eu tenho feito até agora no teatro, todas as coisas que eu já fiz totalmente inconsciente, de que eu estava ocupando o lugar de outra pessoa, silenciando, né, outras pessoas negras, que eu não estava consciente, né, desta lente, que é a lente da branquitude, né. Então, eu acho que realmente eu fui conduzida para essas discussões por causa do feminismo, né. Mesmo agora, eu tenho orientado alguns trabalhos que discutem masculinidade, ou que discutem cisgeneridade, né, e também é uma outra lente, né. Agora, eu realmente sinto que o que me ajuda a pensar isso tudo é a lente do feminismo, né. E outra coisa que acho que para onde eu estou caminhando, e que eu gostaria que se tornasse carne na minha experiência mais e mais, né, a ponto de transformar realmente coisas que eu acho que eu preciso transformar, é pensar que também o feminismo, além de ser uma epistemologia crítica, de ser um jeito de se pensar as coisas, né, uma espécie de corte, né, de trauma, né, da cultura, assim, ele é um rasgo no jeito da gente pensar as coisas, ele é um choque, né. Ele também é um jeito de você se associar, né, ele é uma forma de sociabilidade, e eu acho que ele me indica hoje, né,
que o que eu mais tenho vontade de fazer é realmente o pensar e o conceber coisas artisticamente em rede, mas de uma maneira bem diversa do que a gente veio fazendo até agora, por exemplo, nos teatros colaborativos, né? Que é, vamos dizer, se você pensar, né, o grande exemplo, né, desde os anos 70, lá, quando acabou a criação coletiva, o teatro colaborativo virou esse paradigma de uma criação em conjunto, e que eu tenho sentido ultimamente que ainda precisa ser instituído, mesmo nesse modelo de produção e de criação, as relações hierárquicas, para a gente passar para um outro tipo de colaboração. Então, agora, inclusive, eu estou querendo escrever e estou querendo trabalhar no teatro a partir dessa discussão, pensando numa outra escritora que eu comecei a ler, que é essa moça aqui, que chama-se Frigga Haug, essa aqui, ops. A Frigga Haug, ela é uma alemã, e ela escreve a partir de um feminismo marxista, embora ela seja bem crítica em relação ao Marx, ela vai dizer lá que realmente tem um silenciamento, né, sobre a posição das mulheres dentro do marxismo, e ela, a partir disso, vai construir um trabalho que ela chama Trabalho Coletivo da Memória, e ele tem aplicação em um monte de áreas, ela trabalha bastante na área de sociologia e política, mas ela vai contar que isso, você pode, por exemplo, discutir Frigga Haug, H-A-U-G. Nesse livro, por exemplo, que é sobre sexualização, né, feminina, que ela faz um trabalho para definir o que é corporeidade, e todo o processo de escrita do livro é um processo colaborativo. Então, é um grupo de mulheres que ela cria uma série de plataformas para que essas mulheres possam pensar e escrever, né, produzir os conceitos em coletivo, juntas, né, e aí eu não sei exatamente como é que ela define mulher, né, estou começando a ler agora, mas que eu estou considerando mulheres, pessoas que se declaram, né, identificadas com o gênero feminino, e é isso que eu tenho pensado como um desafio para mim, que eu consiga agora realmente estabelecer as redes, né, constituir essas redes. Acho que eu pensei até agora, fiz muitas coisas em grupo, mas ainda é um modelo de coletividade, um modelo de colaboração que eu acho que a gente tem que ir mais fundo, né? E eu estou acreditando que o feminismo pode me conduzir para isso também, né? Agora, pensando, só para finalizar, como é que essas questões têm me levado para a produção artística. Eu trabalho num grupo hoje que chama Companhia Livre, antes chamava Companhia Livre de Teatro, daí de repente descobriu que a gente estava querendo botar o teatro para fora da companhia, então a gente tirou a última parte do nome, se chama só Companhia Livre. Eu já tive em outros coletivos, então eu posso dizer que eu sou uma atriz de genética de teatro de grupo, e eu não devo isso só à Companhia Livre, eu devo a outros coletivos, né, que eu trabalhei e que eu fundei, né, mas entrei na Companhia Livre quando a companhia já tinha 10 anos e estou lá praticamente há 10 anos, né. Dentro da companhia, eu acho que ela não é uma companhia que se considera, vamos dizer, de teatro feminista, que se declara dessa maneira, pelo menos a gente não escreve nenhum projeto falando isso, mas ela evidentemente é uma companhia de protagonismo feminino, né? Todos os homens com os quais a gente trabalha são muito mulheres, e a gente tem mulheres em posição de poder, vamos dizer assim, decisório dentro da companhia, né? A gente tem uma diretora, a gente tem uma produtora, a gente tem dramaturgas, né? E a gente tem atrizes também bastante proponentes dentro do grupo. Então eu considero que é um grupo, para mim, eu definiria como um grupo feminista, né? Dentro da companhia, eu cheguei a fazer proposições que têm relação direta com esse tema. A gente, quando fez um espetáculo chamado Raptada pelo Raio, toda a adaptação
do texto foi feito a partir da crítica feminista, da visão da gente, da transformação do papel da mulher, embora fosse um mito originário, chamado Kanakawan, onde as relações entre gêneros são bastante assimétricas, né? Porque, enfim, não cabe discutir também se os indígenas ou se os povos originários são machistas, mas no processo cultural, no momento cultural da troca, né, com o antropólogo que fez a coleta do material, a leitura mesmo do antropólogo para o mito foi, a gente precisou mexer muito nessa leitura para pensar o que acontecia com a mulher. É uma história de uma mulher que é raptada pelo povo raio, e aí o marido dela vai atrás dela para salvá-la e passa por vários povos, enfim, até chegar à conclusão que existe disjunção, é necessária disjunção entre vivos e mortos, né, para que os vivos possam viver e os mortos seguir para o seu caminho, né. Então, esse já foi um trabalho que a gente mexeu bastante, né, com as questões das assimetrias de gênero, na adaptação, né. Depois eu propus um trabalho que virou o trabalho da companhia, que foi Maria que Virou Jonas, ou A Força da Imaginação. É um espetáculo sobre identidades móveis, baseado numa história relatada por o filósofo Montaigne. Montaigne conta a história de uma moça que se chamava Marie, e que um dia ela está pastoreando ovelhas e ela pula um buraco, e quando ela pula o buraco, cai de dentro dela um pau, né? E ela descobre, então, que ela é um homem. E ela é rebatizada como Germain, e como Germain, ela começa a trabalhar junto ao príncipe, né? Enfim, ela é aceita, ele é aceito como uma ex-mulher ou um homem. Então, a partir desse relato do Montaigne, que eu tinha lido durante mesmo o doutorado, num livro chamado Inventando o Sexo, que eu fiquei, assim, muito curiosa. Eu falei, mas como assim, cara? Essa pessoa, eles aceitam essa pessoa? O que tinha lá na cultura do século XVIII que deixou de existir no século XX? O que é aceitar, né? O que aconteceu com essa pessoa? A partir dessas questões, a gente foi estudar, experimentou um monte de coisa, fez um processo e que virou esse espetáculo, né? Também, para mim, é um trabalho bastante nutrido pelos meus estudos de feminismo, né? E eu acho que todas as coisas que têm acontecido, né, a partir disso, assim, eu não tenho mais conseguido olhar nenhuma questão, né. O meu projeto de pesquisa hoje, lá na universidade, é sobre pedagogias dissidentes, também, não só a pedagogia feminista, mas olhando todos os deslocamentos do sujeito, né, tudo que tira a hegemonia do sujeito masculino, né, branco, europeu, né, da cena, todas as possibilidades, as pedagogias, porque eu estou pensando, né, onde nasce a poética, eu não estou falando só pedagogia como as relações educativas, né, mas todas as transmissões de conhecimento, trocas de conhecimento, vamos dizer assim, não trocas de conhecimento, né. E também na Companhia Livre a gente tem trabalhado agora com as narrativas, está voltando a trabalhar com as narrativas ameríndias para pensar o final do mundo e o que vem depois do fim do mundo. E lá também, uma parte da proposição, para mim, tem a ver com a destituição da posição da estrela, né, da primeira atriz, da protagonista. Então, eu também, de uma certa maneira, para mim, isso também tem a ver com a discussão que o feminismo tem me conduzido, né. Então, pensando agora nessas outras mulheres, que eu também tive contato nos últimos espetáculos da Companhia Livre, né, que são as indígenas, as nossas amigas lá das aldeias Guarani, né, Guarani e Embiá. A partir delas eu comecei a escrever uns textos sobre como eu acho que a atriz que a gente conheceu, né, e cultivou até agora, na cultura em que eu fui formada, a cultura teatral que eu fui formada, precisa morrer para realmente poder estabelecer outras relações com outras mulheres na cena, isso vai gerar uma cena de uma maneira diferente. Então, acho que é isso mais ou menos que eu queria contar para vocês. Para falar desse movimento, né, que vai acontecendo
Eu acho que a gente vive uma cegueira de gênero muito grande, e à medida que eu fui trabalhando com esses temas, não estou dizendo eu recebi a luz, não tenho nenhuma intenção redentora na minha fala, mas eu comecei a problematizar, a pensar bem e tentar propor outras formas de ver o teatro, ver a cena, a criação, né? E é por onde eu tenho transitado. Acho que a gente podia abrir para perguntas. Vocês topam? Vocês estão aí? Vocês estão dormindo? Não, não. Estamos aqui. Tô dormindo não, estamos aqui. Oi, Fê! Oi! Olha, outra Fê! Bom, gente, eu vou abrir para quem quiser perguntar. Eu tenho várias anotações aqui, mas a sala está cheia e eu queria que as pessoas pudessem falar. Mas só para começar a conversa, eu lembro que quando a gente estava combinando esse encontro, Lúcia, a gente tocou lá no assunto da Virginia Woolf, desse teto todo seu, e a gente trouxe para esse contexto da pandemia. E você falou, nossa, agora as mulheres estão produzindo muito menos por conta desse lugar, né? Que parece que virou de novo esse não teto todo seu. E eu achei interessante, né, essa coisa da Virginia Woolf lá, 1928, falando sobre isso, e a gente agora aqui também. O que você acha que de lá para cá mudou nesse sentido? Sei lá, se você consegue comentar alguma coisa nessa relação, assim, desse exemplo que você traz da Virginia. A Virgínia, ela é difícil nesse aspecto, né? Porque quando ela vai definir, como eu comentei, quando ela vai definir o que é ter um teto só para si, ela parte da definição, de uma definição burguesa, né? E ela era uma burguesa, e inclusive a gente lê questões, às vezes comentários sobre ela, o quanto ela maltratava as empregadas, né? O quanto ela tinha uma personalidade realmente de uma burguesia que não precisava se questionar, que estava estabelecida ali na sua posição de poder, né? Se a gente pensar que ela é filha de uma Inglaterra vitoriana, não sei se vocês já conheceram o que é a lógica de uma casa vitoriana, né? Ela tem, assim, uma divisão, pensa só no espaço, né, vitoriano da casa. Ela tem uma divisão, as crianças ficam lá em cima, que era o lugar onde o aquecimento chegava pior, né? Então, as crianças não tinham, vamos dizer, importância dentro do núcleo familiar. O basement, a parte de baixo, ali embaixo do nível da rua, muitas vezes era por onde ficavam os criados, os empregados da casa, né? E os dois andares, né, primeiro e segundo andar, eram os andares dos senhores. O primeiro andar da área social e o segundo andar dos quartos dos donos da casa. Você vê que isso é o espelho da sociedade onde a Virgínia se formou, né? Total, Downton Abbey, total. Tem um outro filme que eu tento lembrar o nome desse filme, eu não consigo me lembrar. Mas quando eu assisti, eu fiquei tão intrigada, porque é um filme sobre uma casa de campo, todas as pessoas se encontram nessa casa de campo, então ela é a elite, né, inglesa, blá, 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 e tem uma figura que vai lá como amante de uma das mulheres, e é um ator. E esse ator é muito engraçado, porque ele chegando nessa casa, ele imediatamente não se identifica, claro, com a aristocracia sabe que ele é um falsário, ele é só um amante de uma das mulheres. E ele, então, rapidamente quer se entender ali, ele quer se entender com os empregados, e ele vai, então, para a parte de baixo da casa, e aí corteja umas empregadas, e aí tenta uma amizade com o chofer e tal, só que ele também não é aceito pela galera, vamos dizer, do trabalho da casa, né? Então, que é um filme engraçado, que eu sempre fico pensando como o ator e a atriz, né? Essa passagem que a gente fica tendo entre essas classes sociais, sem que, de fato, se a gente não se entender ou como um burguês ou como uma trabalhadora, a gente vai ficar sempre transitando sem pertencer a nenhuma dessas classes, né? Ou desejando alguma delas, enfim, sei lá. Mas, enfim, essa é a reflexão da Virgínia. Ela é uma reflexão difícil, eu não sei se eu concordo com ela, agora, nesse momento que eu estou pensando que
a gente chegou num tal paroxismo dessa situação, né, do capitalismo desenfreado, que eu acho que, de verdade, a gente tem que reinventar mesmo as maneiras das trocas e as maneiras dos, vamos dizer, o valor que o dinheiro tem, né, porque a gente está sendo devorado, né, coisa que a Virginia Woolf não poderia ter imaginado, que a gente chegaria ao ponto que a gente chegou, né, nem ter sido crítica em relação à sua própria realidade como uma pessoa, uma pertença de classe, né, uma pessoa da aristocracia. Mas o que eu percebi na pandemia também, né, que foi o que eu comentei com você naquele dia, foi o quanto a minha autonomia como mulher, as coisas que eu fui fazendo, eu poder trabalhar o dia inteiro, né, ter uma filha, ter uma casa, ter um trabalho, significou que eu fui ajudada por muitas mulheres, né, e essas mulheres foram as trabalhadoras que frequentaram a minha casa durante esses últimos anos, me ajudaram a criar a minha filha, me ajudaram a estar às 7 horas da manhã, 7 horas e meia da manhã dentro da universidade, né? Alguém ficou na minha casa, fez a comida, lavou a roupa, né? E, embora eu não seja, assim, uma burguesa tradicional, tipo, eu não tenho exatamente uma família tradicional, eu desfrutei, né, durante muito tempo, dessa relação das pessoas que trabalharam comigo. Eu não tinha esse reconhecimento, embora eu tinha uma gratidão muito grande por toda a ajuda que eu vinha obtendo, mas eu achava que isso era uma simples relação de trabalho, né, e que se eu pagava de uma maneira justa, olha a Virginia Woolf aqui dentro de mim, né, se eu pagava de uma maneira justa, e se eu tinha uma relação, né, respeitosa com as meninas e as mulheres que trabalharam aqui, que isso era suficiente, mas a pandemia me jogou realmente numa outra realidade, voltar a cuidar da casa por mim mesma, dividir o meu tempo entre o tempo da produção em artes ou da reflexão e os cuidados, né, com a comida, os cuidados com a minha filha, estar aqui, acho que isso é uma transformação profunda, né, enfim, foi isso que eu comentei com você naquele momento, né? E eu li alguns trabalhos que comentam isso, que no fundo, né, toda a transformação, as conquistas que a gente acha que estão já naturalizadas, né, dentro do feminismo, essas, né, as conquistas, né, tem muita gente que fala em pós-feminismo, acho que vocês já ouviram falar do pós-feminismo, né? Uma parte dessa discussão são mulheres que estão dizendo que não, já foi tudo conquistado, como assim? Para que ficar falando de feminismo, né? Que as coisas já estão dadas, já estão aí, a gente já desfruta. Então, acho que essa pandemia evidenciou todas as assimetrias, também as assimetrias entre homens e mulheres, né? E a Manu está querendo falar. Fala, Manu. Peraí, Manu, então, daqui a pouco você fala. Não posso. Então, foi isso. Sim, desconcentrei aqui um pouquinho, mas era essa discussão. Que, no fundo, são as mulheres que vão resolver, mais uma vez, né, essas questões aí da manutenção da casa, do cuidado com os filhos, né, num momento como esse. Oi, gostaria de Olá. fazer uma pergunta, tudo bom? Olá. Eu escrevi... Olá. Luciane. Eu escrevi ali no chat a pergunta, mas eu posso ler ela aqui para você. Pode. É assim, ó, dentro dessa atual situação da pandemia, onde surgiram mais situações, né, de violência contra a mulher doméstica, né, e tal, né, assim, o que se pensa no contexto do feminismo, o que uma feminista pensa sobre isso tudo que está acontecendo aqui no Brasil? É isso. Você sabe que eu participo de um grupo, né, agora, eu entrei agora num grupo que chama, de uma associação, que é uma Associação Internacional de Pesquisadoras de Teatro, Mulheres Pesquisadoras de Teatro, né. Esse é um assunto, né, a pergunta que elas fizeram no encontro que a gente teve essa semana passada foi exatamente esse, como é que o feminismo se colocaria em relação às questões da pandemia, né. Acho que tem um monte de feminismos aí que vão refletir de maneiras diferentes essa questão, né. Tem alguns feminismos que vão pensar a necessidade de transformação, então, dessas relações de produção, né, que a gente está vivendo mesmo esse momento máximo do capitalismo, onde a crise ela não é só pontual, ela é uma crise que vinha sendo anunciada há muito tempo, né,
vamos dizer que o capitalismo precisa da crise, ele precisa desse momento de crise, porque ele se nutre dessa crise para precarizar e, vamos dizer, tornar as desigualdades ainda maiores, justificar, né, as desigualdades cada vez maiores, né. Esse é um aspecto. Tem uma outra discussão que é um feminismo que a gente podia chamar de ecofeminismo, que vai pensar, então, que essa exploração que acontece com as pessoas também acontece em relação à natureza, em relação ao que é produzido na Terra, né, o que a Terra nos oferece, essa relação, vamos dizer, nós somos os devoradores do nosso planeta e que isso também tem que ser transformado, né. E especificamente sobre as questões de violência, isso é um alarme terrível, né, que mostra que as relações não foram transformadas, né, e quando as pessoas retornam, né, a essa convivência do espaço da casa, imediatamente dentro da casa se reproduzem as relações tensas que a gente vive na sociedade, né, e que o espaço daí doméstico vira mesmo o espaço do confronto, né. É tristíssimo mesmo o aumento de índice de violência contra as mulheres e como as pessoas ficam procurando estratégias, né, para que isso tenha algum tipo de controle, vamos pensar assim, né, controle, que tem que ser um controle, vamos dizer, social, né, tem que ser um controle do Estado, né. Só que daí a gente vai pensar o que a gente está vivendo em termos também de exemplos que o próprio Estado está dando para as relações, né, para o universo das relações das pessoas. A gente está vivendo um Estado desregulado, um Estado que caminha para um fascismo evidente, né, e é parte do discurso fascista a mediocrização das pessoas, né, e a radicalização das relações. Radicalização, a violência, né, autorizada, né, de algumas pessoas que acham que têm mais poder ou mais direito do que outras pessoas, né. Então, a gente está vivendo realmente digamos aí, né, Luciane, um momento que o feminismo mostra como ele é necessário, né? O momento mostra, né, como o feminismo é necessário, corrigindo, o momento mostra como o feminismo é necessário, como essas relações não estão resolvidas, né? Gente, está aberta a sala para quem quiser abrir seu microfone ou quiser escrever. Fernanda escreveu o quê? Aumentou também abuso de meninas, outra violência. Gente, vocês podem ir interrompendo aqui, eu anotei várias coisas aqui, então eu vou preenchendo esses silêncios aí. Lúcia, quando você falou por que a gente considera o teatro como um campo neutro, que era uma pergunta, né, na época do doutorado, e como é que você vê essa pergunta hoje? Como é que você atualiza essa pergunta hoje principalmente no teatro de grupo, assim, que talvez seja o lugar que você possa falar mais sobre isso? Acho que quando a gente fala da cegueira de gênero, o teatro ele é um texto da cultura, é um espelho das relações sociais, né, de como as relações se dão fora do teatro também. E uma das características que a gente fala da ideologia de gênero, né, é que ela opera como se ela não existisse, né. Então, a gente tende a achar que é natural que determinadas relações se deem dessa maneira, né. É natural que os homens ganhem mais, é natural que os homens sejam mais agressivos, né? Tem uma série de, vamos dizer, pressupostos sobre o que é natural. É natural que as mulheres sejam mais amorosas, né? Natural que as mulheres desejem a maternidade, né? É natural que as mulheres sejam mais desequilibradas, né? É natural que elas expressem a emoção delas mais do que os homens, e que quando elas expressam elas expressam as emoções através das lágrimas, né, os homens, enfim, e tudo isso são naturais, né, e isso está naturalizado também dentro do teatro. Por exemplo, se você pensar essa política das emoções, a maneira como a gente aprende a expressão das emoções no teatro, ou na dramaturgia, a gente tem esses papéis de gênero extremamente localizados, né. Eu li uma professora que chama Pita Tate, ela é uma professora lá da Austrália,
e ela escreve uma análise sobre o Chekhov, o escritor, né, russo, como o Chekhov foi importante para a construção do sistema Stanislavski, e a partir das personagens do Chekhov, toda a política das emoções é construída dentro do sistema Stanislavski, né, o Stanislavski, o encenador russo, que vai pensar uma série de elementos que permanecem dentro das bases do teatro que a gente faz ainda hoje, mesmo o teatro que não se chama mais naturalista realista, né, mas que são as bases do teatro, de quase todas as escolas de teatro que eu conheço, e que eu já li sobre, né. Então, isso, por exemplo, é um comportamento extremamente naturalizado, né, a política das emoções. Outro comportamento naturalizado no teatro, que diretores, dramaturgos sejam homens, produtoras, atrizes sejam mulheres, né? Preparadoras corporais, em geral, mulheres, né? Se a gente faz uma lista dessas posições, eu fiz isso no mestrado, e depois uma outra orientanda que chama Daniela Beskov fez uma pesquisa sobre os guias de teatro, mostrando os papéis, a distribuição dos papéis sociais de gênero nas funções, né, e como os guias de teatro reenfatizam isso, né, a manutenção dessas posições decisórias entre os homens, enquanto as mulheres ocupam outras posições, que são as posições da expressão. Então, é natural, o teatro é considerado, eu lembro, muito tempo, eu li um texto que era no folhetim, quando existia esse caderno ainda da Folha de São Paulo, que era o caderno de cultura, né, que era assim, teatro, substantivo feminino, né, o teatro, substantivo feminino. Então, muito recentemente, a Dodi Leal escrevendo sobre teatro, ela vai falar a teatra, né, ao invés de o teatro, provocando exatamente que a gente pense, é tão natural assim, né, o teatro, assim como a própria distribuição desses artigos que a Dodi provoca, né, sendo uma mulher trans, né, e com uma questão, assim, de manter sinais de gênero masculino ao mesmo tempo que deseja, né, e que se coloca como uma mulher, né. Então, são realmente lugares que a gente tem que desnaturalizar. O que é desnaturalizar? É mostrar que não é natural, é mostrar que poderia ser de outra maneira, né, e que pode ser de outra maneira, já foi de outra maneira, né, como o Brecht fala, você vai olhar com algum estranhamento e você vai desfamiliarizar, você vai perceber que não é exatamente assim, né. A gente tem, Lúcia, uma pergunta aqui no chat, depois tem a Janaína e a Letícia, que querem perguntar. A Thaís, ela colocou aqui, eu queria saber, no seu ponto de vista, Lúcia, como vai ficar o fazer teatral no período pós-pandemia? Ixi, Thaís, ó, não sei, mas eu editei recentemente uma revista, tá no ar, se você tiver oportunidade de ler, eu vou adorar, daí depois a gente conversa mais sobre esse assunto. Eu edito uma revista da Unesp que chama Rebento, e a gente fez um último volume que chama Utopias, Distopias e Teatros e Outros Topos do Teatro em Tempos de Peste. Tem uma série de artigos, um monte de gente refletindo a quente essa questão, né, porque é uma questão que agora é o tema da gente, né, é um dos temas da gente, né. Então, tem um texto lá bem legal, do Jorge Dubat, um primeiro texto que abre a revista, e o Dubat vai dizer assim, tem um tipo de vivência que o teatro oferece, que é uma convivialidade, que ele vai chamar, né, essa convivialidade tem uma que é a presencial, e tem uma outra convivialidade, né, que é a mediada pela tecnologia. Essa segunda, ela não é nem melhor, nem pior que a primeira, e não se coloca no lugar da primeira, ela não é uma substituição. Ele faz lá, tipo, 4 axiomas, tipo assim, 4, eu não lembro agora, não consigo te falar exatamente, mas era algo assim, não é melhor, não é pior, não está no lugar, e não é uma progressão. Tipo assim, não é, agora nós evoluímos da educação presencial para a educação remota, agora nós evoluímos do teatro presencial para o teatro tecnológico mediado pelas ferramentas que permitem a presença não física, né? E é muito legal esse texto, porque ele é
um estudioso argentino, não sei se você já leu alguma coisa dele, mas ele vai falar, então, depois de teorizar, junto com a teoria dele, os exemplos de teatro remoto que ele está vendo lá na Argentina, em Buenos Aires, principalmente, né? Aí tem esse texto, aí tem vários textos de pessoas pensando aulas remotas de dança, ensaio remoto de teatro, como fazer com grupos de teatro amador, no caso lá de um dos textos, aula de voz remota, a experiência, né, da recepção. Também tem um último texto muito legal, que é um texto, não é bem um texto, é uma transcrição de uma entrevista, de uma conversa, que abre com uma militante chamada Caiçara, que ela é uma indígena terena. A Caiçara faz um texto e depois esse texto é discutido pelo Milo Rau e pela Tânia Bruguera. E os dois vão falar da experiência do teatro em tempos de pandemia. Thaís, acho que a gente vai continuar fazendo teatro, né? Assim, quando a gente puder fazer presencial, a gente vai fazer presencial. Quando a gente precisar defender a nossa profissão, a nossa expressão via mediação tecnológica, a gente vai fazer assim, né? E agora a gente vai ter que lutar para que os nossos parceiros de teatro, parceiras de teatro, né, menos privilegiados, tenham condições de continuar dentro da profissão e dentro do fazer, né? Quer dizer, tem um monte de lutas, mas essa é só uma sugestão, assim, para a gente pensar a quantidade de elaborações que a gente pode fazer nesse momento, mas que eu não tenho uma visão, assim, tipo, vai acabar, vai ficar melhor, né? Não sei se eu te respondi. Acho que Jana. Oi, Ivan. Dá para me ouvir? Dá sim. Tá. Oi, Oi, Lu, tudo bem? Ei. Oi. Indo, caminhando. Que legal te ouvir. Ainda bem que a Vanessa me lembrou hoje que ia ter, que eu não tô dando conta desse monte de live, um monte de coisa, gente, pelo amor de Deus. É verdade. Mas obrigada por ter lembrado. Tô super aqui às voltas com o doutorado também, super nos temas, minha mesa tá cheia de coisas aí desse universo. Mas eu queria te perguntar uma coisa que para mim, ela é sempre, enfim, é problemática, né? Que é a dimensão do corpo. Como é que a gente tem uma perspectiva feminista, transfeminista, sem desconsiderar o real do corpo e sem voltar a uma espécie de essencialismo? Mas eu sinto, né? Acho que teve ondas, né? De alguma maneira tentando magicamente, desesperadamente superar o corpo, porque ele é um terreno de batalha para as mulheres. As biomulheres, né, pela questão da reprodução, pela questão da velhice, né, você se torna inútil dentro da produção de mão de obra, né, na sociedade, quando você para, quando você não reproduz, né. Então tem uma história muito forte, né, do real do corpo, né. Como é que uma sede de superar, porque ele é um lugar de grilhões, muito, né? Então, negar a maternidade, negar esse corpo que menstrua, negar, sei lá o que, as consequências, né, de uma vagina que nunca saiu do armário e de repente tem que esquecer que ela existe, né? Como pensar a questão do corpo, o real do corpo, trauma que é o corpo para a cultura, para a performatividade, para o simbólico, sem cair nem no essencialismo de um lado e nem né, em alguma coisa que seja. Eu estou lendo uma figura, não sei se você conhece, eu tive também agora na França por causa do doutorado, né? E participei de uns fóruns lá e tem uma discussão, tem uma feminista interessante que é a Camille Foidevaux, já ouviu falar da Foidevaux? Depois eu te passo, mas ela fala da batalha do íntimo, né? Que, como você fala, como é que a gente vai chegar num pós-feminista, a gente não superou ainda a batalha do íntimo, né? Que é dentro de casa, na sexualidade, na vida com os filhos, como a gente ainda está num lugar muito, né, muito, muito violento. E ela vai fazer uma definição interessante para não cair num lugar transfóbico, por exemplo. Ela fala que o sujeito feminino é esse que é excessivamente encarnado. E também as mulheres trans também. Você não consegue superar o próprio corpo, porque o homem, o masculino, é esse que consegue ser neutro em relação ao corpo, né? Se subjetivar, tá no mundo podendo esquecer o corpo. As mulheres trans e cisgêneras não podem esquecer o corpo um minuto sequer, seja um corpo com pau, seja um corpo com buceta. Então, eu fico pensando como é que a gente traz essa discussão do corpo, que às vezes eu sinto que ele é magicamente superado
o psíquico do corpo, o sintoma do corpo, né, para essa discussão do gênero, da performance, da cultura, do social, né? Isso. Eu gostei muito do que você falou, porque você viu que quando você estava definindo, construindo a tua definição, você fez o trânsito, né, entre ambiente corpo, ambiente cultura, né, esse trânsito que a gente entende ele teoricamente, né, porque, sim, mas é tão difícil de entender, de fato, na hora que você vai escolher qual é a ação estratégica, por onde você vai começar, ou seja, para escrever, seja para fazer uma cena, seja para pensar qual a ação política que você vai realizar, né. Então, eu sinto que que uma saída, talvez seja essa, você estabelecendo filiações, né, você faz estratégias, tem algum momento em que você encarna, né, a experiência em relação a, vamos dizer, a classe social, em relação à materialidade, a materialidade nesse sentido, assim, os objetos da experiência, aí tem outro momento que você vai encarnar a partir da a tua sensação do corpo, então a tua experiência encarnada à vista de dentro, aí depois você vai, e aí eu acho que você tem que ficar nos trânsitos mesmo, não vai dar para você definir ele a partir de uma única instância, né, então, porque nem dizer assim, é o trânsito, você vai ter que ficar transitando mesmo, né, eu tô super a fim de voltar para um trabalho que eu fiz lá com a Lu Favoreta um tempo atrás, aí pensando no teatro, né, um tempo atrás, que a gente fez um espetáculo que chamava Chapiri Chapiripê, lá onde a gente dançava sobre espelhos, e tinha uma cena que eu fazia que era a cena, a gente chamava Cena da Galinha, é uma cena que começava com uma mulher sentada num barco, descascando um ovo, e aí essa mulher, ela entra um off, que é como se fosse uma definição dela, então primeiro define ela como um acidente geográfico, depois define ela como uma pessoa, depois define ela como um animal, né? Aí, depois que ela é definida como animal, essa mulher se levanta e ela começa a andar, que ela parece que já é uma galinha. O ovo que ela comeu já, né? E o corpo vai se transformando, e ela tem toda uma dança lá que a gente chamava dança da galinha, que para mim, eu tinha me inspirado numa coreógrafa francesa, eu estava lá fazendo um maior balé clássico, mas era uma galinha. Depois ela é predada, ela é devorada. Quando ela é devorada, ela passa para um outro estágio, e ela continua ainda sendo o corpo, né? Ela passa para o estágio do corpo em transformação. Aí a troca de pele, é o corpo morto, é o corpo em convulsão. Aí, depois disso, esse corpo vai se transformando, 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 até que ele vira uma raiz, né? Eu acho que é possível a gente definir o corpo colocando estágios que congelem o trânsito, mas não dá para você dizer que ele é uma coisa só, né? Então, uma estratégia, como a gente fez no espetáculo, o espetáculo, ele é uma situação que você vai ver, né, primeiro uma cena, depois outra cena, depois outra cena, depois outra cena. Se a gente conseguisse prolongar, como resultante dessa cena, a sensação do trânsito, que não tem parada, esse trânsito não terá pausa, não terá parada, né. Agora, eu acho que é por isso que ele é dificílima a definição, né. Quando eu fiz lá no doutorado, eu estava falando de graus do corpo, né, então, quando graus de conectividade, eu chamei, foi uma coisa que veio do mestrado, eu arrastei para o doutorado, e no doutorado eu ainda coloco umas matrizes lá de definição da corporeidade, a partir de imagens simbólicas, que eu falava lá, imagens simbólicas parcialmente estáveis, então tinha o corpo guerreiro, o corpo, como se fossem coisas que vão se acoplando, né, mas que se hoje ainda fosse tentar definir, eu ia tentar definir mais ainda o estágio do trânsito, sabe? Legal, obrigada. Não dá, porque senão a gente vai bater cabeça. Quando você tenta enrijecer e vai ter que passear, né? E os campos da cultura, porque é transversal. Quando você está falando de relação familiar, você está falando de uma questão de relações de trabalho, está transitando entre as questões de gênero sempre, mas se você quiser uma categoria única que vai dar conta de todas as dimensões onde ele se espraia, você não vai dar conta. Então, tem uma mobilidade, me parece, né? Eu acho que primeiro qualificar os conceitos como móveis, né? Saber que quando você definir o conceito, você vai perder ele um pouco, né? Que nem o Foucault falou, botou um nome, esse nome é uma prisão, né?
mas pensá-los como situações estratégicas, você vai eclipsando. Aí tem que ser uma fala mais poética, né, Jana? Que eu acho que tenho certeza que você vai matar a pau isso daí, essa fala poética, porque a poesia, ela é mais, assim, né, cheia de níveis, né, como definição. Então, assumir aí uma fala poética que nos livre da necessidade de ser, né, ter um objeto tão circunscrito, né, um corpo que a gente deseja não é esse objeto circunscrito, né, tão definível. Sim. Né? Tentaremos a boca. Vai rolar. Tomara. Sora, boa noite. Oi, gente, boa noite a todos e Olá, todas. Tudo Ju. bom? Ju, sou Juliana, né? Aqui eu coloco o Ju para entrar, que eu escrevo rápido aqui já. Muito bom ouvir você, ouvir tudo que você trouxe. Me fez refletir muito e conhecer coisas novas que eu não sabia. E aí eu gostaria de, né, a gente está falando de corpo, tá no transversalidades, né? O que a senhora tem pensado sobre os corpos negros, das mulheres negras, né? Porque, querendo ou não, acho que é a pauta, né? Talvez do feminismo hoje, né? A gente começar a observar que essas, talvez, né? Eu como mulher negra observo que as mulheres negras, elas não faziam parte, talvez, desse feminismo que é apresentado, né? Mas é claro que eu me identifico muito, porque também faço parte, né? Sou mulher. Mas o que você tem estudado? Como que você olha essa questão? Queria que você trouxesse um pouquinho disso. Muito obrigada, viu? Ju, obrigada pela pergunta, você. Você sabe que esse é um aprendizado que eu estou começando a ter agora, de ler as teorias, né, do feminismo negro, de interseccionalidade, e começando a ler as discussões de branquitude. Porque é claro que eu já estava ciente, né, de que o feminismo excluiu um monte de mulheres, né, o feminismo europeu excluiu as mulheres sul-americanas, né, as mulheres brancas excluem as mulheres negras, né, toda vez que se evidencia uma determinada definição para o sujeito mulher, a gente está excluindo um monte de outras possibilidades, né, e o que eu mais sinto falta hoje mesmo, Ju, te falar, é conviver mais com as mulheres negras. Estou falando muito sinceramente. Porque eu acho que o feminismo negro tem muita coisa bacana para a gente pensar, né? Eu tive algumas orientandas recentemente, né? Mulheres negras, e eu conversei muito com elas, assim, porque até mesmo a maneira como eu corrijo, observo alguma coisa do texto delas, eu sinto que é uma injustiça, né, quando eu vou falar como eu acho que deveria estar escrito determinado texto, porque eu sou muito despossuída de vamos dizer, conhecimento desse outro saber, assim, eu sou formada num saber de uma mulher branca, né, e estou tentando fazer aproximações para resgatar meu contato até com o meu, vamos dizer, com alguma coisa mais próxima, vamos dizer, do meu, não vou falar meu país, porque não é meu país, mas de uma outra, vamos dizer, de outras origens, né, de outras epistemologias, outros pensamentos, né, e eu acho que o pensamento que vem sendo produzido pelo feminismo negro e pelo feminismo interseccional é fundamental, fundamental. E, assim, mas é um aprendizado, assim, eu sou de um grupo também lá, da Abrace, a gente fundou na Associação de Pesquisadores de Artes Cênicas um grupo que se chama Mulheres da Cena, e eu, assim, toda vez eu falo assim, eu queria muito que as mulheres negras estivessem nesse grupo Mulheres da Cena. Até, assim, eu fico seduzindo as minhas amigas negras, que eu falo assim, sai aí do grupo de teatro negro, vem pra cá, né, porque elas também estão ali numa discussão que é feminista, mas também tem uma outra discussão, que é a de raça e etnia, que também interessa, e aí meu sonho é que a gente conseguisse criar plataformas de encontro mais intensas, né, até para essas mulheres não precisarem também escolher, assim, elas têm né, vocês têm uma militância para as discussões de raça e etnia, mas também a militância da discussão, de estar junto com outras mulheres, né,
para a gente pensar coisas juntas, assim, para mim é fundamental, Ju. Então, eu diria assim que você pode me falar muito mais da tua experiência, né, como mulher negra, e eu que estou muito afim de ouvir. Lúcia, dá Muito licença. legal. Obrigado, viu? Desculpa interromper, mas é que a minha pergunta cola nessa pergunta da Ju, no sentido de que você falou de pensar a branquitude, né? Você está nesse lugar de reconhecer todos esses privilégios burgueses, e eu também atuo nesse recorte com mulheres, empoderamento feminino, e tenho pensado muito nisso, não ser a mulher branca que dá voz, né, que abre espaço. Recentemente eu assisti uma aula da Maria Thaís também, ela falou da gente dar um passo atrás e olhar para os povos originários, né? E ao mesmo tempo eu penso como é que eu faço essa passagem de sair desse lugar sem ser a branca boazinha que está cedendo o lugar, sabe? Eu não sei, não é muito bem elaborado, mas é uma crise que eu sinto diariamente, porque eu estou trabalhando com mulheres presas, eu trabalho com o segmento de mulheres mais velhas, eu trabalho com mulheres negras também, mas não quero ser essa branca que cedeu espaço. Não sei, como você está pensando? Você falou que trabalha com as indígenas, né? Como é que vocês fazem isso? Bom, Letícia, questão densa essa aí, né? Acho que a primeira coisa é escutar, né? E aí vai ter que ter um silenciamento mesmo da gente, assim, né? Ceder, não é ceder lugar, é uma obrigação mesmo, assim, escutar, porque senão a gente não vai conseguir mudar. A gente não vai, essas coisas estão muito aí, né, naturalizadas, essas posições que a gente ocupa, muito naturalizadas. E, assim, a gente tem buscado, vamos dizer, em termos de linguagem, né, posso te falar um pouco como a Companhia Livre tem tentado lidar com isso, assim. A gente fez alguns espetáculos, alguns anos atrás, que hoje a gente não faria mais. A gente fez um espetáculo que se chamou A Travessia da Calunga Grande. Era um espetáculo que a gente ficou um tempo estudando as relações entre África e Brasil, e o trauma, né, da escravidão, o trauma histórico, pessoal, todo, né, a dimensão terrível, a chaga na sociedade brasileira, que é a escravidão, né, nas relações África-Brasil. E eu, por exemplo, fazia uma cena que eu fazia uma escrava. Tudo bem que eu me anunciava, era um trecho épico, né, eu não estava de blackface, nem nada disso, mas hoje eu não faria essa cena, né. A gente fez num limite do que era possível naquele momento, a partir daí a discussão tomou uma direção, né, que a gente precisaria, assim, o Evaldo Mocarzel fez um filme sobre esse espetáculo. Quando a gente assiste, eu assisti esse filme dele, eu tinha vontade de chorar, e dizer assim, gente, como eu me equivoquei, assim, né, reconhecer que a gente vai se equivocando, né. Muito recentemente a gente viveu uma situação numa turma lá da Unesp, de uma turma que se indignou com a posição de uma professora lá, porque essa professora mostrou um trabalho de capoeira a partir de um treinamento do Odin Theatret. Quando ela foi questionada sobre isso, porque usar a capoeira, ela se colocou assim, sim, claro, realmente, agora tudo é lugar de fala, né? Simplesmente essa frase dela mostrou o quanto ela não tinha elaborado mesmo, ela não tinha pensado na branquitude dela, não tinha elaborado o que significava ela, que é uma filha de pessoas negras, mas é uma branca, né, ela não, é uma branca, se coloca numa sala de aula, é uma professora, né, tem um doutorado, e aí, então, não está pensando, ela não tinha elaborado o que significava ela mostrar um treinamento de capoeira, né. Quando questionada por uma estudante negra, ela respondeu dessa maneira. E isso virou uma grande questão, né? Isso quer dizer, a gente realmente vai ter que passar por uma espécie de reaprendizado, né, das coisas, assim. E eu acho que tem a ver com ficar um pouco em silêncio. Por isso que eu te falo no teatro, agora, depois da convivência que a gente teve com as Guarani, né, dentro do Zoom e os outros,
agora eu acho que eu não posso continuar fazendo o teatro da representação que eu vinha fazendo antes. Eu vou ter que... E olha que a gente já estava fazendo um teatro na chave brechtiana, onde você anuncia o lugar de onde você está falando, que eu acho que já é algum passo. Quando eu digo eu, Lúcia, estou falando desta posição, desta casa, eu sou tal pessoa, e agora eu vou contar uma história que é assim, eu não desapareço por trás dessa história, né? Mas a gente ainda tinha lá um passo muito grande para dar na relação do protagonismo, né? Como passar o protagonismo de verdade para outra pessoa, né? Como passar para as mulheres lá, para as mulheres guarani, as queretu, eram 2 queretu que estavam lá, né, com a gente em cena, como de verdade passar para elas. Isso daí a gente vai ter que experimentar, né? Um passo, a convivência, porque, né, não é a distância que você faz isso, e acho que outro passo tem a ver com, assim, realmente, né, uma hora você tem que escutar, né? Eu podia Escutar. falar? Eu posso falar? Opa, Daniela, fala. Só um pouquinho, Daniela, só porque tem aqui, a Maitê colocou, né, que o Rafael gostaria de fazer uma pergunta, aí deixa só seguir o Rafael e depois a Daniela, tá bom? Oi. Lúcia, durante a sua fala, eu acho que até a pergunta anterior meio que talvez tenha respondido uma possibilidade de resposta. Mas durante a sua fala, você disse que Marx ele tem que ser questionado quanto ao machismo porque ele não coloca o papel da mulher, e eu concordo inteiramente quanto a isso. Na discussão sobre o capital, enfim, todos os escritos. E aí, depois, quando foi colocar a questão dos povos originários ameríndios, e no caso do mito que você trouxe como exemplo, aí você falou que não era lugar de questionar o machismo. E aí você foi falando um pouquinho, algumas coisas eu tenho alguns indícios de alguma possível resposta sua, mas eu fiquei curioso de por que você colocou Essas assim. 2 diferenças. Bom, eu mencionei então que a Frigga Haug, obrigada pela pergunta. A Frigga Haug, ela faz uma crítica ao Marx diretamente. Ela diz que a discussão até foi encaminhada pelo Engels, quando ele vai discutir a mulher, a função da mulher, né, nos cuidados da casa e na criação dos filhos, e ele então vai discutir incluir, né, na discussão marxista, vamos dizer assim, a participação das mulheres, né? Mas a Frigga Haug menciona, então, que a discussão oferecida pelo Marx precisaria ser estendida para em outras dimensões, para de verdade apreciar a situação das mulheres hoje, né? E conseguir estender as relações de classe, né? As discussões sobre relações de classe para a realidade das mulheres, né? Foi isso que eu mencionei. Quando eu digo que para falar sobre as sociedades ameríndias é um pouco mais complicado, um pouco diferente, porque de fato é outra sociedade, né? É claro que hoje, a partir do momento que a gente tem, por isso que eu comentei, o mito já traduzido, né? Um mito originário contado para um antropólogo branco formado na Universidade de São Paulo, e traduzido por esse antropólogo, as questões de classe, as questões de gênero começam a aparecer, né? Talvez nas sociedades, eu não sei, não vou dizer in nihilo tempore, né? Ou as sociedades até muito recentemente, as sociedades ameríndias, as discussões de relação entre gênero, né? Os papéis dos homens, os papéis das mulheres tivessem precisassem de uma outra, vamos dizer, forma de tradução. Quer dizer, eu não posso levar um problema ou um dilema que é típico da sociedade ocidental para o universo ameríndio, sem pensar que eu posso ter equívocos tradutórios nessa passagem, né? Esses equívocos tradutórios vão se dar em um monte de definições, o que é mito, o que é história, né? O que é arte, o que é representação, que é completamente diferente, e também o que são as relações de gênero, né? Então, tem uma antropóloga que escreve um livro interessante, chama The Gender of the Gift, o gênero da dádiva, né, da troca, o gift da troca entre os povos originários, né.
acho que, eu esqueci o nome dela, acho que é Merlin Strathairn. E aí, ela vai falar isso, assim, a gente tem que, ela é uma antropóloga feminista, mas ela está dizendo exatamente isso, cuidado para a gente não transferir, né, visões de mundo nossos para outra cosmogonia, para outra organização social, né. Porém, no caso do Kanakawan, que é o mito que eu mencionei, que a gente trabalhou sobre ele para fazer o espetáculo Raptada pelo Raio, depois Companhia Livre canta Kanakawan, a gente já tinha um contato, essa sociedade, esse xamã que está cantando o mito para o antropólogo, já teve contato com a sociedade, conosco, né, e também já está falando essas coisas a partir das nossas expectativas, né. Mas, a princípio, eu diria, é mais fácil a gente criticar o Marx do que a gente criticar o xamã ameríndio ou uma sociedade ameríndia em relação a machismo. Posso falar uma coisa sobre isso? Oi, sim! É comum ter, sei lá, as mulheres G das aldeias que eu fui, se recusarem, inclusive, a falar português. Elas, é uma recusa. Você chega em lugares que as mulheres se recusam a falar português. No Zaraueté também, elas se recusam. Os homens falam, elas não falam. Depois, quando você fica lá muito tempo, você descobre que elas entendem. E depois você descobre que elas poderiam falar, mas elas se recusam a falar, porque elas se chamam as guardiãs da língua. E é um lugar muito importante, que cabe às mulheres. Só as mulheres. Então, quando você chega, a impressão que você tem do nosso olhar é um mundo extremamente machista, até você descobrir que as funções são totalmente diversas de uns e de outros. Então, realmente, não dá para você se fiar no seu primeiro olhar, na sua primeira impressão do que está acontecendo ali, porque, em geral, você vai olhar errado. Você vai olhar sob um tipo de forma de compreender os signos que são outros. Depois de um mês, você começa a descobrir que o que você está olhando não tem nada a ver com o que está acontecendo. Eu imagino que para realmente entrar no que está acontecendo, precisa de muito tempo. O máximo que eu fiquei num lugar foi 2 meses. E precisa de tempo mesmo, porque é um mundo absolutamente diverso do nosso. E também é diverso entre si, porque essas relações de gênero entre as mulheres G e os homens G não tem nada a ver com os tupis e assim por diante. Então, é muito fácil a gente projetar. Tem que escutar, acho. Obrigada, Cibele. Daniela, agora. Ficou um pouco atrás o pensamento, mas eu acho que mais ou menos quando você falou de que às vezes que você não tinha propriedade, né, não se sentia às vezes com propriedade de falar porque sobre as mulheres negras, e tu disse assim, me dá vontade até de dizer para elas, venham aqui para o meu grupo, né? E eu achei interessante porque eu penso nisso às vezes, mas cada vez mais eu sinto que a nossa procura agora ela tem que ser cada vez mais antropológica e arqueológica, que na realidade somos nós que temos que cada vez nos deslocarmos mais, porque no momento que você chama para o seu grupo, a gente está balizando que esse é o grupo. Eu não estou dizendo que é a tua intenção da tua fala, mas eu estou falando, como é que eu vou dizer, avaliando às vezes as minhas posturas. E aí você disse assim também, a gente tem que exercer mais a escuta, né? E às vezes eu fico pensando, exercer também, eu tenho pensado, porque eu sou muito falante, exercer mais o silêncio também. Porque a gente quer escutar sempre para poder depois falar. Essa ânsia do falar e do nominar, né? Coisa, eu acho que é o Merleau-Ponty que fala do espaço predicativo e antipredicativo. A gente sempre está querendo predicar as coisas, né?
E eu estou me convencendo que quanto mais eu tenho ficado em silêncio, mas não no sentido de religião, sabe? Mas de realmente me colocar num lugar, de trabalhar um pouco a minha ansiedade de estar querendo sempre nominar enfim, é só porque eu estou ouvindo aqui a fala, né, de todas e fico questionando. E uma outra coisa, Lúcia, eu não fui tua colega no Philippe Goulier? Foi. Ai, eu estava olhando e disse assim, gente, é a Lúcia. Eu acho interessante o que a Daniela falou, Lúcia, mas, ao mesmo tempo, eu, enquanto mulher negra também, eu tenho consciência de que a gente está numa roda, a gente está conversando e a gente está discutindo sobre temas que são muito importantes e que são transformadores mesmo, né? Karl Marx, por exemplo, muito importante, né, para tudo que a gente tem hoje na sociedade. Óbvio que ele errou na questão feminina, mas ele era o homem do tempo dele. Então, como que a gente vai pensar ele naquele tempo, né? E a gente está tendo a possibilidade, talvez, de mudar nosso próprio tempo. E você está aqui também mudando o nosso tempo. Você está trazendo diversas informações e também trouxe que está estudando mais sobre mulheres negras, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente está estudando, aprendendo e eu acho que abrir oportunidades, é isso. A escuta e também abrir oportunidades. Não achar que, eu vou dar para uma menina negra uma oportunidade porque ela é negra. Não pensa isso. Dê oportunidade, né? Acho que a gente tem que pensar mais ou menos assim. Obrigada. É que às vezes dá vontade de querer saber o que as mulheres negras estão estudando sobre mim, mulher branca. Aí você está transferindo responsabilidades, né? Não, deixa eu só contar, Dani. Vontade de ouvir. Assim, quem sabe você dá uma ideia para nós. Que esse grupo, ele é formado por... É um grupo que abriu pela primeira vez nessa associação de pesquisadores que não tinha um grupo, um GT, que a gente chama um grupo de trabalho de mulheres e feminismo, né? Então, foi a primeira vez que foi formado. E a gente teve um dilema, que foi assim, lá tem um monte de pessoas diferentes. Tem gente que estuda dramaturgia, tem gente que estuda atuação, tem gente que estuda só feminismo, tem gente que estuda feminismo e raça, e etnia, tem gente que estuda performance, tem gente... E aí, a gente teve como um dilema. Se a gente quer trabalhar o feminismo, e a gente quer pensar relações de gênero e tudo mais, se a gente produziria melhor, se fosse cada uma para um lugar, tchac, 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 né? A gente se disseminasse entre os diferentes GTs, ou se a gente produziria mais, o que seria mais estratégico se a gente se juntasse num grupo. E aí esse foi o dilema com as mulheres negras, porque elas têm um grupo organizado que não estuda gênero exatamente, mas que estuda um grupo coordenado pela Mariana Monteiro, que estuda arte e negritude. Então, elas também estavam em dúvida se elas permaneceriam nesse grupo ou se a gente comporia um grupo, como a gente faria para estar junto. Então, não foi uma vontade de vem para o meu time, tá, o meu time, a camiseta é mais legal, não foi por aí, não. Inclusive, a gente combinou assim, que a gente ia fazer um GT. Isso, viu, Lúcia? Não. Mas isso acontece, sim, né? Mas a gente pensou assim, vamos fazer um GT que vai se autodestruir, tipo aquela fita da Missão Impossível. Tan, 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 tan. Essa missão se explodirá daqui a 2 anos. A gente combinou que nós íamos fazer um grupo de estudos da Mulheres na Cena, que ia durar um tempo, e a partir daí a gente ia experimentar um modelo outro, que era a gente se separar e se infiltrar em todos os outros GTs. Mas é porque é uma questão interessante essa que você colocou, Dani, que a Ju também falou, né? Como que a gente faz para se articular, porque se gênero é uma discussão que é transversal, como a gente está vendo, se a gente não tiver, por exemplo, no GT Comicidades, a gente vai abrir mão de que gênero seja discutido num GT com pessoas que não conhecem gênero, ou a gente vai priorizar um grupo de trabalho que discute gênero, e a gente daí não vai conseguir estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, também foi essa questão. E aí, em relação às mulheres negras, especificamente, foi porque elas estão localizadas, algumas, em cultura popular,
e outras estão localizadas em teatro negritude. E aí, então, como que a gente faria para conseguir ter diálogos que trouxessem, fazer o gênero, fazer essa operação, né, de passagem, do encontro, né, enfim, foi só essa questão. É uma dúvida que eu tenho também. Como é que a gente faz, né, se a gente se fecha em grupos que discutam, por exemplo, só feminismo, ou se a gente forma esses grupos, depois se espraia, qual estratégia, né? A Fernanda queria falar. Não, é que eu ia fazer. Você está me ouvindo bem? Sim. Oi, Fernanda, sim. Oi, tudo bom? Não, é um comentário sobre que eu fico pensando aqui, que fala assim muito de ouvir, né? Ouvir, falando na questão das mulheres negras e também na arte, no teatro também. Mas eu acho que às vezes as pessoas, elas buscam um academicismo muito grande que a gente ainda não está ainda chegando nem perto de ter. E eu acho que, às vezes, esse academicismo, esse currículo que tem que ser demonstrado, às vezes, acaba distanciando. Então, a gente vai ficar no campinho da gente mesmo, onde está todo mundo começando, meio que no mesmo nível, para todo mundo crescer ali junto. Porque, às vezes, esse choque de geração acadêmica, em vez de juntar, que virar um grande automusão, ele repele. E eu acho que isso é muito prejudicial para os dois lados. Então, eu ouço muito falar assim, às vezes eu vou assim, conversa assim, a gente quer ouvir vocês, nanana. A gente começa a falar, conversar, e aí começa a surgir os termos, que a gente fala, nossa, de uma parte mais de experiência, de vivência, e parece que isso às vezes não basta, Lúcia. Parece que você tem que ter outros tipos de títulos, outros tipos de lugares, tem que visitar outros lugares para poder ter uma certa credibilidade. Eu acho isso muito chato. Eu acho que isso só distancia e isso só aumenta esse buraco. E eu acho que, às vezes, é por isso que a gente fica sempre no nosso núcleo, no nosso galho, sabe? Do negro ali, da mulher ali, porque, às vezes, a gente vai para os lugares e não tem essa escuta, literalmente. Só isso. Total, você tem toda a razão. Total. É esse o tema. Tem razão. Temos mais perguntas, gente? Lúcia, nem é muito o assunto, mas assim, antes da gente começar, eu já estava. Porque é uma coisa que me inquieta muito, e talvez você orientando tantas pessoas, você possa indicar coisas para a gente. A questão da linguagem. Como é que você está pensando a linguagem hoje? Porque, assim, é uma dificuldade para mim imensa. Então, às vezes eu quero. Tá, então eu vou começar. Entrevistei coreógrafas e coreógrafos. Aí daqui a pouco, no segundo parágrafo, se eu não continuar fazendo esse A e O, vai ficando insuportável o jeito de escrever a escrita. E aí eu vou começando a pensar em alternativas para substituir as palavras. Mas tem uma hora que não cabe mais. E aí parece que você vai defendendo um lugar, um jeito de fazer que você não dá conta da estrutura. E aí eu procuro leituras sobre isso, e aí eu fico vendo, até poeticamente falando, para mim é um desafio, porque assim, se eu trabalho com um grupo que quer usar a linguagem todas, todos e todes, aí daqui a pouco na segunda frase, eles já não dão conta de continuar nessa linguagem, e aí já começa a ficar um texto cansativo. Eu queria saber se você tem alguma experiência sobre isso, alguma dica sobre isso, porque isso é uma coisa que realmente me inquieta. Porque eu sou uma apaixonada pela linguagem, e eu fico pensando... Aí outro dia eu li uma coisa assim, que era um artigo falando sobre isso, né, que estava colocando os dois lados, e aí alguém falava assim, bom, a gente tem o gênero neutro no inglês, e isso não faz a sociedade menos machista. Tipo, questionando essas coisas, que claro que também... É só um aspecto, né? Foram pontos de vista, mas eu queria saber como é que você está usando isso, se conectando com isso, o que você pode falar sobre isso para a gente? Eu insistiria um pouco, Vanessa, para ver o que sai. Há quanto tempo, né, a gente usa o plural majestático e a gente usa o masculino como aquilo que dá conta de todo mundo, né? Sei lá, a Dodi está experimentando, por exemplo, ela escreve tudo com feminino, né? Já li outros textos também que todos os termos vão para o feminino.
Aí as pessoas reclamam, mas peraí, só tem mulher, né? Mas falam, não, eu escolhi o feminino para falar de homens e de mulheres. Eu ponho atores e atrizes. Tem uma hora, assim, que tem um monte de gente que lê o meu texto e vai cortando, porque atores e atrizes, o tempo todo eu ponho OA, às vezes eu ponho X, arroba. Eu tô tentando também, tô insistindo, né? Eu acho que tem que insistir, porque essas coisas são muito dominantes. E não é verdade que a língua não forma a nossa cabeça. Super forma. A Fernanda acabou de falar isso, né? A língua é um fator de exclusão total, né? A linguagem culta, ela já é, vamos dizer, uma forma de dizer para algumas pessoas que elas não estão autorizadas a falar, né? As referências que, no fim, às vezes a gente se respalda nelas, elas também afastam as pessoas, como a Fernanda falou. Né, difícil mesmo é a gente ter a experiência, difícil mesmo é falar do lugar de experiência. Pô, ver, né, quando eu estava ouvindo ultimamente uma série de entrevistas de pensadores indígenas que o Itaú Cultural gravou. Assistam, são vídeos muito legais. Você ouve qualquer um delas falando, é incrível. A fala vem carregada de uma experiência da palavra totalmente diferente, né, dessas sociedades orais, né? Então, a língua escrita, eu acho que ela tem que ser batalhada mesmo para a gente poder torná-la menos opressiva, né? E menos excludente. Tem saída, sei lá, às vezes, quando a gente está lá trabalhando nos grupos na aula, às vezes eu cito ai, Fernanda, eu vou citar, desculpa. Cito, mas só para dar um exemplo, tá? É uma ticana, né? Ela mora nos Estados Unidos. Ela se chama Gloria Anzaldúa e ela escreve um livro que é The Bridge That Is My Back, que é, né, essa ponte que é as minhas costas e tal. E ela escreve misturando o espanhol e o inglês. Isso seria considerado errado na língua culta, mas ela provoca uma fala ali que mistura as duas. Então, ela está falando, né, I am chicana, por exemplo. I am chicana. Só o fato dela misturar a palavra em espanhol junto com o inglês já é ela já está dizendo assim, essa sou eu, né? Então, se a gente está tentando mesmo uma escrita que carregue aquilo que a gente quer ser, acho que a gente vai ter que provocar mesmo esse neutro aí da língua. Não, eu só para fechar esse assunto, eu super tô sentindo isso, tá encarnando isso, porque a Isadora, né, a minha filha menor, a Clara nem tanto, ela tá questionando muito a linguagem. E assim, eu tô me pegando, estranhando quando eu uso o masculino, quando eu tô começando a estranhar quando eu leio alguma coisa. Os homens são não sei o quê. Eu começo a entender como isso muda o nosso modo de ver o mundo realmente, porque eu estou me estranhando muito no uso da linguagem e percebo que ela, quando está lendo um livro, ela começa a me perguntar, mas por que o plural está no masculino? Aí eu acho muito interessante que ela tenha essa possibilidade de ver pequenininha, questionar pequenininha isso, porque talvez mais à frente isso não seja tão chocante assim. Porque para a gente, essa transformação, ela é cotidiana, né? A gente tem que ficar fazendo um esforço para conseguir construir, e é sempre uma passagem, né? A gente consegue no primeiro parágrafo e depois a gente não dá conta de seguir. Então, a gente... enfim, é só dividir essa angústia que eu estou tendo com a linguagem mesmo. Queria falar rapidinho. Oi, Tabata. Oi, Lúcia. Eu sou aluna da Lúcia lá da Unesp. Tô amando o bate-papo aqui. E eu acho que sobre essa questão da linguagem, eu acho que tem dois pontos principais. Tanto a questão da exaltação do feminino, né? A gente fala muito, né, de atores, abrangendo atores e atrizes. Então, por que não só falar atrizes, né, e abranger os dois? Mas acho que também cai um pouco na questão da linguagem neutra, né, que nem eu coloquei no chat. Eu acho importante fazer uma movimentação para tentar não usar muito o arroba e o X, porque dificulta muito quem tem deficiência visual. Os programas de leitura, eles não leem, então eles não identificam essas palavras, então as pessoas com deficiência visual, elas não podem não compreender o texto. Mas uma coisa que eu percebo muito, principalmente para a gente discutir gêneros não binários, agêneros, é a questão do E.
e do U, às vezes, né? O elo, o amigues. Então, eu fico muito feliz, às vezes, até mesmo, né, lá na universidade, quando chega um e-mail institucional, tipo, queridos alunos. Porque daí a gente não precisa falar alunos e alunas, os dois, eles já estão dentro da linguagem neutra, ao mesmo tempo que contempla pessoas trans não binárias. Então, assim, ainda não sei como é essa questão dentro do ambiente acadêmico, que eu ainda não estou muito acostumada, mas eu sinto que essa linguagem está dando muito certo para deixar todas as pessoas bem confortáveis, assim. Então, essa contribuição que eu queria fazer. Boa. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, eu não sei onde que eu abro ele aqui. Aqui Mas você tá... embaixo, bem do ladinho dos participantes. Ah, tá. A Tabata falou justamente isso, né? A Cibele falou que participa de grupo com maioria de mulheres e tem começado a falar no feminino, que o estranhamento é bom. Uhum. Aí tem uns comentários, mas não tem perguntas aqui no chat, não. Gente, nosso tempo é até às 9, mas aí se alguém quiser colocar mais alguma questão, é agora, nesse momento. Eu quero dar uma indicação de livro, eu deixei no chat a indicação, que é esse livro aqui, ó, da Bell Hooks, E Eu Não Sou Uma Mulher, Mulheres Negras e Feminismo. Ele é bem bacana, que dá para entender essa questão do feminismo quando surgiu, do convencional, e a exclusão das mulheres negras até como mulheres, né? E o que as mulheres negras tiveram que fazer para serem incluídas nesse sistema de feminismo, que tiveram que transformar também, e como elas também foram excluídas também desse movimento. E é bem interessante, eu coloquei no chat para vocês, fica a minha dica de hoje aí. Valeu, Fê, valeu, muito bom. Arrasou, Fê. Temos mais, gente, alguma questão? Você quer colocar mais alguma questão, Lúcia? Ou a gente vai fechando? Quero agradecer muito, foi muito bom. Seria bom a gente poder aqui indo mais adiante, né? Cris, a Cris está falando agora quem são excluídas também são as mulheres trans, é verdade. Verdade, Cris. Assim, a gente tem que ser realmente muito, assim, atentas, né, assim, para não ficar reproduzindo coisas que a gente não deseja que continuem, né? Mas, olha, muito obrigada, foi muito bom.